2017. Ano da Palavra. Prepare-se para ouvir Elmer Towns, Marlene Lefevre e Antônio Gilberto, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro. Plenárias, seminários e workshops com destaque para a análise e celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Faça já sua inscrição, vagas limitadas. Informações 2124067400 ou cpadeventos.com.br. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. A identidade do Espírito Santo. Prezado professor, prezado superintendente de escola dominical, é uma alegria estar com vocês outra vez, e dessa vez é para comentar a lição número 5 sobre a identidade do Espírito Santo. Mas veja, a lição, nós temos 4 tópicos. Um sobre o Espírito Santo, tem por título o Espírito Santo. O outro tópico fala sobre a divindade do Espírito Santo. O terceiro tópico sobre os atributos divinos no Espírito Santo. E o quarto tópico, nós falamos sobre a personalidade do Espírito Santo. Então você vê que estamos tratando o assunto biblicamente dentro da Bíblia. Agora, a vantagem do livro, texto do trimestre, ele amplia, ele complementa, e também faço questão de tratar da historicidade, a história da doutrina. E na lição não foi possível escrever sobre isso, mas falamos o que já está na Bíblia, que é conhecido de muita gente, mas nem de todos. E esse assunto é um assunto muito rico, é um assunto que nunca se esgota. E a palavra de Deus, ela edifica muito bem. Mas o livro, A Razão da Nossa Fé, assim cremos, assim vivemos, além do estudo bíblico, eu apresento também a história da doutrina, como se chegou à conclusão de que o Espírito Santo é tudo isso que nós citamos na Bíblia. Então eu quero aqui, para início de conversa, citar aqui uma passagem de um dos pais da igreja, Gregório de Nazianzo. Veja, os pais capadócios, são 3 famosos, chamados grandes capadócios. Quem são eles? Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. São esses 3 famosos pais capadócios responsáveis pela formulação da doutrina da Trindade. Com ele, a Trindade, a doutrina foi definida de uma vez para sempre. Muito bem. Então, Gregório de Nazianzo, que é tido como o principal responsável pela doutrina trinitária, e o pensamento, o estudo desses pesquisadores, desses teólogos, esse estudo foi levado para o Concílio de Constantinopla no ano 381, que resultou no credo chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. O credo niceno-constantinopolitano é, na verdade, uma reafirmação do credo niceno, uma reafirmação da formulação de Nicéia do ano 325. Muito bem. O credo niceno nada diz acerca do Espírito Santo. É um credo que, quando se esperava ser um ponto de chegada, na verdade, tornou-se um ponto de partida.
Primeiro porque o Espírito Santo ficou sem definição. Lá diz assim, cremos também no Espírito Santo. E daí? E quem é o Espírito Santo? Qual a sua identidade? As suas obras? Nada absolutamente é dito sobre o Espírito Santo. Por isso que a discussão começou. E também por causa dos grupos opositores à doutrina do Espírito Santo, à divindade do Espírito Santo, como os pneumatomacianos, liderados por Eustáquio de Sebaste, como os tropicianos do Egito. Os tropicianos, esse nome vem de tropos. Tropo quer dizer figura, figura de linguagem, porque eles interpretavam o Espírito Santo atribuindo as figuras de linguagem às passagens bíblicas que falam do Espírito Santo. Então, um bispo lá do Egito comunicou a Atanásio a existência desse grupo e Atanásio refutou esses ensinos heréticos dos tropicianos. Mas depois dos tropicianos, eles surgiram bem antes dos pneumatomacianos. E os pneumatomacianos também, eles eram contra a doutrina da divindade do Espírito Santo, eram contra a personalidade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, essa doutrina foi tratada em terceiro plano. E isso é bom vocês saberem e comunicar isso aos seus alunos. Por quê? Porque os testemunhos de Jeová costumam usar como argumento que o Espírito Santo não pode ser a terceira pessoa da Trindade e não tem assim tanta importância, porque no Concílio de Nicéia não se falou do Espírito Santo, se tratou só do Filho. Então, como existe uma Trindade, se o Concílio tratou só da doutrina de Jesus? É claro, porque o Concílio foi convocado por causa da doutrina de Ário, por causa do arianismo, que negava a divindade e a eternidade do Logos, a eternidade de Jesus. E o debate girou em torno da pessoa de Jesus. O Espírito Santo não foi discutido. Aliás, até o Concílio de Nicéia, o Espírito Santo não foi ponto de discussão. Ele era citado, às vezes, pelos pais do segundo século, como Justino Marte, Irineu de Leão, Tertuliano, Orígenes de Alexandria. Eles citaram e muitas vezes colocavam o Espírito Santo no mesmo nível do Pai e do Filho, e mostrando assim a Trindade. Todos eles realmente tinham consciência da Trindade, embora não usasse o termo, não tivesse uma definição, mas a maneira que eles apresentavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, usando a linguagem bíblica, há na Bíblia diversas passagens tripartidas, colocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo nível, no plano da salvação. Então eles mencionavam, vezes por outra, o Espírito Santo, mas nunca foi ponto de discussão e de debate, porque eles não tinham conhecimento ainda à altura para chegar a uma conclusão sobre a verdadeira identidade do Espírito Santo. Então, é como disse Gregório de Nazianzo, um dos pais capadócios que eu já citei, seu nascimento é 329, portanto 4 anos depois do Concílio de Nicéia, e faleceu no ano 389. Então, ele trabalhou, pesquisou, se debruçou sobre as Escrituras Sagradas. Agora veja a declaração que ele fez, que isso responde também o questionamento da Testemunha de Jeová, e é uma citação que muitos tratados de teologia mencionam quando trata da história da doutrina cristã, da doutrina do Espírito Santo, mais em especial, mais especificamente. Então, ele disse o seguinte, num dos seus 5 discursos, ou oratórios, né? As suas oratórias teológicas, ou discursos teológicos, ele escreveu o seguinte, o Antigo Testamento, veja só, isso aqui está na lição de vocês, tá? Está na lição 5, no tópico 1, que tem por título o Espírito Santo. Então essa citação é importante, eu vou citar aqui. O Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo.
Hoje o Espírito Santo habita entre nós e se dá mais claramente a conhecer. Então, ele está mostrando aqui 3 etapas. Primeiro o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo. E, na verdade, até o Concílio de Nicéia, a discussão era sobre a identidade do Filho. Depois de Nicéia, entre Nicéia e Constantinopla, ano 381, a discussão girou em torno do Espírito Santo. Muito bem. Então, na lição de vocês, nós temos esses tópicos bíblicos. O Espírito Santo, sua divindade, seus atributos divinos e sua personalidade. Agora vamos falar um pouquinho da história da doutrina do Espírito Santo, como o Espírito Santo, a sua identidade foi reconhecida, foi entendida ao longo de 300 anos aproximadamente. Então, nós temos no credo niceno-constantinopolitano, que é uma reafirmação, como já disse, do credo niceno. E ali, quando fala do Espírito Santo, aí apresenta a sua identidade e a sua obra, ainda que de maneira sucinta, mas usando uma linguagem bíblica. Porque no credo niceno, simplesmente diz, e também no Espírito Santo. Mas o credo niceno-constantinopolitano, aí acrescentou um detalhe muito, muito importante, que está no livro A Razão da Nossa Fé, assim cremos, assim vivemos. Está aqui na página, eu vi aqui, sobre o Espírito Santo, está aqui o credo niceno-constantinopolitano, que eu coloquei lado a lado com o credo niceno. Nós temos aqui o seguinte, está aqui. E no Espírito, está na página 67, tá? Porque o credo niceno-constantinopolitano, no livro, ele está na lição 4, que trata sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Porque eu coloco ele em 2 colunas paralelas, o credo niceno e o credo constantinopolitano, tá? Então, aqui o credo diz o seguinte: e no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou por meio dos profetas. Então, o credo constantinopolitano já traz uma informação sobre o Espírito Santo, dizendo que ele é Senhor, e a Bíblia ensina isso, quando diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, o Senhor, o Espírito é o Senhor é o Espírito, é assim que diz na Almeida atualizada, o Senhor é o Espírito. Então, e outras passagens mostrando que o Espírito Santo é o Senhor. Aqui diz também que também Senhor e doador da vida. E a Bíblia, o Novo Testamento, está cheio dessas informações, que o Espírito é quem vivifica. Isso aí, em Romanos 8, por exemplo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E assim por diante, há inúmeras passagens. E na lição de vocês eu cito esses versículos, e também no livro Assim Cremos, Assim Professamos. Muito bem. E assim vivemos. Então, e depois fala que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ora, se o Espírito Santo é Deus, é consubstancial com o Pai e com o Filho, cada vez que adoramos a Deus, estamos adorando também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas outra coisa também que Agostinho de Hipona chamou a atenção, não foi possível colocar essa informação na lição de vocês, mas está no livro, e eu vou ler rapidamente uma declaração curiosa de Agostinho de Hipona, quando ele fala, veja só, estamos falando de um documento do início do V século. Agostinho faleceu no ano 432, falando de um documento
do início do V século. Ele diz o seguinte, olha aqui, ó. O Espírito Santo não é criatura. Ele, ao qual todos os santos prestam culto, vou repetir, ao qual todos os santos prestam culto, no dizer dos apóstolos, os verdadeiros circuncidados somos nós que servimos ao Espírito de Deus. Filipenses 3:3. E em grego estão designados pelo termo latreuontes. Em muitos exemplares, mesmo nos latinos, assim se lê, que servimos ao Espírito de Deus. Assim se encontra também na maioria ou quase em todos os códices gregos. Em algumas cópias latinas, porém, o texto não é servimos ao Espírito de Deus, mas servimos a Deus no Espírito. Isso está no seu livro A Trindade, no livro 1, no capítulo 13. Então veja, ele está dizendo que na sua geração, ou as gerações anteriores à de Agostinho de Hipona, os crentes adoravam o Espírito Santo. E qual é a base bíblica que Agostinho está apresentando para isso? Filipenses, capítulo 3 e versículo 3, só que ali a tradução, ela é flexível. É flexível porque quando o texto diz, nós que servimos ou adoramos ao Espírito Santo, pode ser traduzido também pelo Espírito Santo, pode ser traduzido também no Espírito Santo. Então, as nossas versões, a maioria traduz dessa forma, nós que servimos ou adoramos a Deus no Espírito, ou a Deus pelo Espírito. Mas a tradução, nós adoramos o Espírito Santo, ao Espírito Santo, é uma tradução legítima. Uma tradução legítima, e isso o doutor A.T. Robertson, uma das maiores autoridades do mundo em língua grega desde a Reforma Protestante, e ele diz que essa tradução, servimos ao Espírito Santo, é uma tradução legítima. Então, isso parece estranho. Alguém pergunta, então podemos adorar o Espírito Santo? Bom, ou ele é Deus ou não é. Então, se ele é Deus, pleno, com toda a sua plenitude, ele pode ser adorado. Agora, temos que entender a função de cada pessoa da Trindade na história salvífica, na história da salvação. Então, nós adoramos ao Pai em nome do Filho. Esse é o modelo. Mas adoramos também a Jesus e adoramos ao Espírito Santo. Então, esse assunto, eu creio que o livro, o livro do trimestre, vai te ajudar muito na elucidação da doutrina do Espírito Santo. Então, assunto bíblico está na lição com as referências bíblicas, com as explicações. Assunto histórico, acabo de apresentar um resumo, mas você pode ampliar esses conhecimentos no livro Texto do Trimestre, A Razão da Nossa Fé, assim cremos e assim vivemos. Portanto, meu querido companheiro, que Deus te abençoe e boa aula nesse próximo domingo. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.